Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula de matemática hoje. Hoje eu trago uma novidade para vocês, né? Durante a aula eu vou lançar alguns probleminhas para vocês, uns problemas de lógica, de raciocínio lógico, só para a gente ativar a mente, ativar o pensamento, aprender a trabalhar um pouco com esse tipo de problema, né? Mas o foco da aula de hoje é sistemas lineares. O que são sistemas lineares? São sistemas de equações lineares. Geralmente são sistemas 2 por 2. O que quer dizer um sistema 2 por 2? Um sistema a duas variáveis e duas incógnitas. Temos também os sistemas 3 por 3. Um sistema 3 por 3 é aquele sistema com 3 variáveis e 3 incógnitas. Então vamos ver um exemplo de sistema linear 2 por 2. X mais y igual a 2 e 3x menos 2y igual a 1. Então, nós temos um sistema com duas variáveis e duas equações. As variáveis são x e y, e as equações são x mais y igual a 2 e 3x menos 2y igual a 1. Agora, o que é um sistema desse tipo? Um sistema com duas equações e duas variáveis. O que representa aquela equação x mais y igual a 2? Lembram? Lá de funções, x mais y igual a 2 vai ser uma reta. Então, um sistema linear, graficamente, é um sistema de duas retas. O que pode acontecer com duas retas? Vejamos os gráficos de retas. Neste primeiro, nós temos duas retas que se encontram num ponto. Vocês lembram como a gente chama duas retas que se encontram num ponto? Nós chamamos de retas, isso, concorrentes. Outra, aqui, vocês não estão vendo, mas tem duas retas aqui. As duas retas estão exatamente uma sobre a outra. Como é que a gente chama mesmo? Duas retas que estão exatamente uma sobre a outra? A gente chama de retas coincidentes, tá? E o terceiro caso é, as duas retas não se encontram em nenhum ponto. Vejam aqui as duas retas paralelas que nunca vão ter um ponto em comum. Então, um sistema de duas equações e duas variáveis, que é o sistema linear 2 por 2, nós temos um sistema de retas, na verdade, graficamente falando. E essas retas, segundo os gráficos que nós vimos, ou elas são concorrentes, que é o caso onde elas se encontram num único ponto, ou elas são coincidentes, o caso onde elas se encontram em infinitos pontos, né? Pois uma delas está exatamente em cima da outra. Então, elas têm infinitos pontos em comum. E o terceiro caso é o caso das retas paralelas, que jamais vão se encontrar. Elas nunca se encontram, nunca se tocam. Agora, vejamos os sistemas lineares 3 por 3. Considere o sistema linear 2x mais 3y menos e igual a 5, menos x mais 2y mais e igual a 6, e x menos 3y mais 4z igual a 7. Observe que nesse sistema nós temos três variáveis. As variáveis são x, y e z. E nós temos também as três equações. Só vou comentar o que representa graficamente em um sistema 3 por 3. Graficamente, são equações de planos. Não vamos ver desenhos desse aqui, mas só para vocês terem uma ideia intuitiva do que seria um sistema linear 3 por 3, ok? Vamos ver como a gente resolve um sistema linear 3 por 3. Para a solução desse sistema, definiremos 4 determinantes, que chamaremos de delta, delta x, delta y e delta z. O que vai ser cada um desses determinantes? O delta é o chamado determinante principal. O determinante principal é o determinante dos coeficientes das variáveis x, y e z. Vamos dar uma olhada. Delta vai ser 2 menos 1, 1, 3, 2 menos 3, menos 1, 1 e 4. Observem que os coeficientes daquela matriz ali são exatamente os coeficientes das variáveis x, y e z. E o meu delta vai ser o determinante dessa matriz, formada por estes coeficientes, que é uma matriz 3 por 3, que nós já sabemos calcular o seu determinante. É calculado pela regra de Sarros, lembram? E o resultado aqui dá 36. Agora, quem é o meu delta x? Delta x vai ser o determinante
da matriz obtida trocando-se a coluna dos coeficientes do x pela coluna dos termos independentes. Qual é a coluna dos termos independentes? É aquela última coluninha lá, depois do sinal de igual. É aquela coluna formada pelos números que estão sozinhos. Aqueles caras que não estão com x, nem com y, nem com z. Então vamos ver como fica. Delta x é 5, 6, 7, 3, 2, menos 3, menos 1, 1 e 4. Então aqui nós trocamos a coluna dos coeficientes do x pela coluna dos termos independentes. E o ΔX vai ser o determinante dessa matriz, que é também calculado pela regra de Sarros, que nós já sabemos. Por isso eu vou colocar o resultado direto aqui. Mas aproveitem e façam como exercício esse determinante. O determinante dessa matriz dá 36. Agora calculemos o ΔY. O ΔY vai ser o determinante da matriz obtida, trocando-se a coluna dos coeficientes do y pela coluna dos termos independentes. Como fica a matriz? 2, menos 1 e 1, 5, 6 e 7, menos 1, 1 e 4. Então, o resultado desse determinante vai ser o ΔY, que no caso é 72. Agora, finalmente, vamos para o ΔZ. Para o ΔZ é a mesma coisa. Troca a coluna dos coeficientes do z pela coluna dos termos independentes. Como fica a matriz? 2, 3, 5, menos 1, 2, 6, 1, menos 3 e 7. E o determinante dessa matriz vai ser ΔZ, que também, de novo, é calculado pela regra de Sarros, tá? Esse determinante deu 108. Muito bem, calculados esses determinantes delta, ΔX, ΔY e ΔZ, nós já podemos achar a solução. Como é definida a solução de um sistema linear 3×3? A solução vai ser dada por x vai ser ΔX sobre delta, y é igual a ΔY sobre delta, e por fim, z é igual a ΔZ sobre delta, né? Todos esses determinantes a gente já calculou. Delta, ΔX, ΔY e ΔZ. Basta jogar ali agora. Como fica para esse exemplo? X é igual a 36 sobre 36, que é 1. Lembra, ΔX é 36 e delta é 36 também. Então, por isso, ficou 36 sobre 36. Y é igual a 72 sobre 36, que é igual a 2. Confiram lá, o ΔY deu 72 e o delta deu 36. E para o Z? Z é igual a 108 sobre 36, que é igual a 3. ΔZ deu 108, né? E o delta era 36. 108 por 36 dá 3. Portanto, a solução desse sistema linear é 1, 2 e 3. Esta representação dos resultados em parênteses 1, 2 e 3 é o que nós chamamos de terna ordenada. Uma terna é um conjunto de 3 números, que são a solução do sistema linear 3×3. Para o sistema linear 2×2, a gente chama de par ordenado, porque são apenas 2 números, né? X e Y no caso. Vejamos agora a classificação de um sistema linear. O sistema linear pode ser classificado em sistema possível e determinado, que é aquele que tem apenas uma solução. Ele pode ser um sistema possível e indeterminado, que é aquele que tem infinitas soluções. Ou ele pode ser um sistema impossível, que é aquele que não tem solução. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é cada um deles. O sistema possível e determinado é aquele que tem uma única solução. Então, vocês lembram lá dos gráficos das retas? O primeiro gráfico eram 2 retas concorrentes, que a gente chama. Elas se encontravam num único ponto. Ou seja, a solução é exatamente aquele ponto de encontro, o único ponto onde elas se encontram. Então, esse seria um sistema possível e determinado. Já no segundo gráfico, nós tínhamos retas que eu chamei de coincidentes. Elas tinham infinitos pontos em comum. Então, é um sistema possível e indeterminado, porque ele vai possuir infinitas soluções, infinitos pontos em comum. E o outro tipo de sistema, que é o impossível, é aquele que não tem solução, ou seja, as 2 retas não terão pontos em comum.
E qual é o caso? Graficamente, nós vimos que são as retas paralelas que não têm nenhum ponto em comum. Vejamos agora quais são as condições para que um sistema seja possível e determinado, para que ele seja possível e indeterminado e para que ele seja impossível. Vamos ver exatamente quais são as condições. Um sistema vai ser possível e determinado quando delta for diferente de zero. Então, sempre que o delta for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Lembrando o que é o delta? O delta é o determinante principal, é o determinante dos coeficientes das variáveis x, y e z. Então, se ele for diferente de zero, direto, o sistema é possível e determinado, ou seja, possui uma única solução. Agora, o sistema possível e indeterminado. Qual é a condição para que o sistema seja possível e indeterminado? Eu preciso que o delta principal seja igual a zero e delta x deve ser igual a delta y, deve ser igual a delta z, que deve ser igual a zero. Ou seja, eu preciso que o determinante principal seja igual a zero e os outros também. Delta x, delta y e delta z também devem ser iguais a zero. Os três, mais o determinante principal, devem ser iguais a zero. E o impossível? Como é que é o impossível? Eu preciso que o delta principal seja igual a zero e delta x seja diferente de zero, ou delta y diferente de zero, ou delta z diferente de zero. O que eu quero dizer com isso? O determinante principal deve ser zero e pelo menos um dos outros determinantes deve ser diferente de zero. Ou delta x é diferente de zero, ou delta y é diferente de zero, ou delta z é diferente de zero. Percebam a diferença do impossível para o indeterminado. No indeterminado, eu exijo que todos os determinantes sejam iguais a zero. O delta x, o delta y e o delta z. No sistema impossível, eu quero que um deles seja diferente de zero. Basta que um deles, ou delta x, ou delta y, ou delta z, seja diferente de zero.